Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje, nessa aula, a gente vai ver então a visão geral de um compilador, certo? Onde o objetivo é ter um panorama geral do que a gente vai ver na disciplina de compiladores, então todas as partes internas de um compilador, certo? Mas para começar esse assunto, certo, a gente vai começar falando um pouco sobre linguagens de programação, certo? Então, lá tanto em SIC quanto em ECP, a gente tem a disciplina de modelos de linguagem de programação, chamada a disciplina de MLP, que o pessoal fala aí informalmente. E nessa disciplina, a gente vê que a linguagem de programação é um meio de comunicação entre o usuário e o computador, certo? Então, a gente vai usar essa linguagem de programação para passar do nosso pensamento humano, né, não estruturado, passar a nossa ideia, digamos assim, para o computador, certo? Então esse é o grande objetivo da linguagem de programação. Né? Então a gente tem linguagens que têm diferentes níveis de abstração, desde o baixo nível, que é lá o que a gente chama de nível de máquina, usada pelo computador, até aquela linguagem cujo nível de abstração é bem alto, próximo ao pensamento humano. Então a gente tem essa dualidade aí, os dois universos. Então só para dar alguns exemplos, então linguagens de baixo nível de abstração, linguagem de máquina é o exemplo mais clássico, quando a gente tem uma sequência de zeros e uns. Então isso, se a gente abrir um arquivo binário aí, um arquivo executável, a gente vai ver, né, bom, lá tem instruções, mas está tudo codificado com zeros e uns. Depois, subindo um pouco mais, a gente tem as linguagens simbólicas, que são as linguagens de assembly, onde a gente tem mnemônicos com os parâmetros específicos para aquele mnemônico. E aí, subindo um pouco mais, a gente chega naquelas linguagens que não são mais orientadas ao computador, como era assembly, como é binário, mas são orientadas ao usuário, certo? E o que é o usuário? O usuário é o programador. No caso, então, aí se enquadram a grande maioria das linguagens de programação, C, Fortran, etc., onde a gente tem, por exemplo, aqui um comando em C, onde que esse comando em C é asterisco x mais igual a 1. Então, notem a quantidade de coisa que está por trás desse comando, que é um comando válido na linguagem C. A gente tem consultar o valor apontado por x, pegar o valor que está lá, certo? Somar 1 e registrar o valor novamente. Então tem várias coisas, então por isso que o nível de abstração é tão alto. Né? E subindo ainda um pouco mais, a gente tem aquelas linguagens que são orientadas à aplicação, que são as linguagens que a gente chama de scripts, certo? Isso aqui talvez esteja meio em desuso, esse uso de scripts, mas enfim. Onde a gente tem Excel, SQL, MATLAB, que são aquelas linguagens que, vamos dizer assim, elas não são compiladas, elas são mais interpretadas, no caso assim, certo? Então, entrando numa definição sobre tradução de linguagem de programação, a gente tem duas definições bem claras para compilador. De um lado, a gente tem uma definição forte, onde o compilador é um programa de computador que transforma uma linguagem de alto nível, certo? Aquelas orientadas ao usuário, por exemplo, em uma linguagem de máquina, de uma determinada arquitetura. Então, essa aqui é a definição forte de compilação, certo? Eu pego o programa fonte e compilo ele para um programa objeto em linguagem de máquina passível de ser executado por um computador né, de maneira independente do programa fonte, certo? Então essa é a definição mais forte para compilador. Já a definição mais fraca, e essa é a mais interessante, a que permite a gente transcender a disciplina, é aquela definição onde um compilador é um programa de computador que transforma uma linguagem de alto nível, né, aí uma linguagem de usuário, em uma outra linguagem qualquer, sendo que essa outra linguagem qualquer vai ser uma linguagem de um nível de abstração menor, digamos assim, mais baixo, né, mais simples, aquela linguagem é mais simples. Então a gente parte de uma linguagem mais complexa para uma linguagem mais simples. Então essa é a definição fraca de compilação e de tradução de uma maneira geral. Né? Bom, sobre essa questão da diferença entre compilação e interpretação, a gente vê claramente que isso é uma diferença. Então, só para ilustrar isso, eu vou usar aqui o nosso quadro branco para ilustrar, certo? Então, na compilação, certo, que é o assunto principal da nossa disciplina, a gente tem então a figura do compilador. Então, eu vou ter o código fonte, que eu vou dizer assim que é o programa em C, eu vou passar ele pelo compilador, certo? E o compilador é o meu programa, e esse compilador vai gerar um binário, certo?
E esse binário aqui, que é o arquivo executável, eu vou poder copiar ele para um outro computador, só esse arquivo binário, e esse outro computador, sem o código-fonte, vai poder executar, certo? Então, a gente diz que o programa executável gerado por um compilador, ele é independente do código-fonte. Então, nesse caso, a gente passou por um processo de compilação, certo? Já na interpretação, que é um outro universo de implementação possível para linguagens de programação, a gente vai ter, então, vou pegar aqui o exemplo da linguagem R, então eu vou ter um script em R, e eu vou ter a figura do interpretador, que é um programa também. É um programa que vai pegar os comandos que estão nessa linguagem R e vai executá-los. Então não há a geração do binário. Aqui na interpretação a gente não tem o binário. Então toda vez que eu quiser executar esse programa aqui, que é um programa escrito na linguagem R, por exemplo, em outro computador, eu tenho que ter o interpretador implementado e disponível naquela outra máquina. Então essa é a diferença. A diferença é que a compilação ela é um processo, digamos assim, que gera o binário e esse binário é independente, enquanto na interpretação a gente não tem o binário. Certo? Bom, daí existe, obviamente, abordagens híbridas, né, que combinam as duas abordagens. Por que as linguagens fazem isso? Por questões de desempenho. Então, um programa que é compilado e transformado em código-fonte, ele é, em geral, muito mais rápido. Então, as linguagens compiladas são, por definição, mais rápidas do que as linguagens interpretadas, porque o compilador é uma ferramenta muito sofisticada que prima por fazer otimizações e melhorias, né? E ele tem todo o tempo do universo para se fazer isso, enquanto que o interpretador ele está ali limitado porque ele está executando ao vivo ali aquele código, certo? Então ele não pode perder muito tempo em otimizações, ele tem que executar, certo? Então ele acaba sendo mais lento, né? Então é por isso que algumas linguagens, aqui eu trago Java e Python, que fazem o que o pessoal chama de Just-in-Time Compiling, que é o JIT, certo? Que no caso eles pegam trechos de código Java ou Python que são frequentemente executados e compilam ele para uma linguagem de mais baixo nível, de maneira que as próximas execuções daquele mesmo código sejam mais eficientes, certo? Então, isso é o que a gente tem assim a visão de tradução, de definição de compilador, né? Agora passando um pouco mais e abrindo a caixinha do compilador, na realidade o processo de compilação ele é um processo que pode ser visto em diferentes etapas, digamos assim. E isso, aqui vocês podem ver nos slides, que eu ainda não vou entrar em detalhes dentro da caixinha do compilador, certo? Eu estou, nesse caso aqui, trabalhando com as ferramentas que estão no entorno do compilador. Então, para isso, eu vou partir do programa-fonte, eu vou pegar como exemplo a linguagem C aqui, eu vou partir de um programa-fonte, vou usar aqui um exemplo do Olá Mundo, como vocês podem ver, e esse programa-fonte, certo, ele vai passar primeiro por um pré-processador. E esse pré-processador vai resolver todas as diretivas de pré-processamento, que na linguagem C são as diretivas de pré-processamento, são aquelas que começam com o sustenido, certo? Por exemplo, aqui a inclusão desse cabeçalho de biblioteca é uma diretiva de pré-processamento. Depois de eu ter o meu programa já pré-processado, eu vou aí de fato passar para o compilador. Então esse arquivo é passado para o compilador, que gera o programa objeto em assembly, só que esse programa objeto ele não é ainda o programa executável, porque se eu tiver um projeto, por exemplo, um programa de computador composto de vários arquivos, o compilador vai compilar separadamente cada um desses arquivos, e aí só depois, no processo de montagem, certo, que eu vou gerar um código de máquina relocável, capaz de ser, através do processo do carregador, gerar o código da máquina alvo executável. Então, se eu voltar aqui para o nosso editor de texto, se no caso eu fizer, por exemplo, eu vou usar o GCC aqui, gcc hello.c, quando eu dou Enter aqui, eu fiz todas essas etapas de uma única vez. Mas é interessante a gente saber o que está acontecendo por trás, certo? Então, se a gente olhar aqui os passos, na realidade a gente, utilizando o GCC e alguns parâmetros, o GCC e não só o GCC, mas também outras ferramentas, a gente consegue ver, na realidade, todos os passos intermediários que a gente tem antes de chegar no binário, certo? Então, para ilustrar isso, eu vou fazer essa demonstração para vocês. Então, eu parti
desse código-fonte que vocês estão vendo aqui, certo? E o primeiro passo, então, eu vou chamar GCC com "-e", passando o arquivo fonte e direcionando a saída desse programa para o arquivo hello pré-processado.c. Então, vou usar hello pré.c. Ao executar isso, vocês podem, eu vou abrir aqui esse arquivo que foi gerado, hello pré.c. Vocês podem ver que aqui está o início do arquivo, é cheio desses sustenidos, certo? E essas coisas todas que foram inclusas aqui, questão de typedef, etc. Aqui, tudo isso aqui era o que estava dentro do stdio.h, que é a nossa biblioteca que a gente incluiu. E é só lá no final desse arquivo, que agora tem 733 linhas, que a gente vai ter o nosso código que a gente escreveu, que é a função main principal, certo? Notem que aqui a gente não tem mais o stdio.h, a gente tem tudo que ele incluiu, e tudo que as outras bibliotecas que ele incluiu também são inclusas. Então é isso que o compilador vai ver, certo? São todos esses typedefs, todas essas declarações de funções, e é por isso que a gente precisa incluir o stdio.h, para ele ter acesso ao protótipo do printf. Então se eu procurar aqui, ó, printf, e eu ir lá para o início do arquivo e procurar o printf, está aqui, ó. Esse aqui é do fprintf, esse aqui, ó, é o protótipo do printf, certo? Então é por isso que daí a gente não tem nenhum tipo de aviso, de warning, porque o pré-processador incluiu, né, através do stdio.h, os protótipos das funções, né? Depois de ter isso, olha só, eu vou usar então o GCC de novo para agora de fato compilar, certo? Então eu vou passar o hello pré.c e vou dizer para ele gerar o hello.o, certo? Então esse hello.o, ele não é o arquivo executável, né? Então tipo, eu posso até tentar aqui, ó, ele não tem a flag de execução. E se a gente olhar o conteúdo dele, ele é um arquivo, digamos assim, relativamente pequeno, porque ele tem só uma variável global, que foi inclusa pelo compilador, provavelmente, ou pela biblioteca que a gente incluiu, e ele tem a única função que ele está definido é a função main, que está no endereço 0, certo? Depois, quando eu vou fazer agora, e esse foi o processo de, aqui nos slides, é o processo de compilação. Então agora eu vou passar então para o processo de montagem e de carregamento, certo? Para eu gerar o código executável. Então isso eu vou fazer com esse comando aqui, que eu vou copiar então aqui para o meu terminal, certo? E é nesse momento eu vou pegar o ponto .o e vou gerar o binário. Então nisso aqui eu faço a montagem e o carregamento. E aí agora eu tenho um arquivo binário, que é o hello, um programa executável no formato, vou mostrar para vocês o formato dele, é no formato ELF 64-bit LSB Shared Object, que isso aqui é o formato do arquivo binário em um Linux, certo? Então, ao executar esse programa, bom, daí ele faz a funcionalidade, né? Então, esse programa, agora se a gente olhar os símbolos que tem dentro dele, ele tem um monte de outras coisas que foram inclusas pelo processo de montagem, certo? E de carregamento. Então, vocês podem ver todos esses símbolos aqui, sendo que existem alguns símbolos que ainda estão por U, que é undefined. Esses símbolos aqui são símbolos da minha biblioteca glibc, certo? Que é a biblioteca padrão do Linux, né? E provavelmente em qualquer outro sistema operacional deve ter uma glibc também, certo? E essas funções, puts, por exemplo, que é o printf ali que a gente utilizou, ela só vai ser resolvida no momento da execução, porque a gente está linkado dinamicamente com a biblioteca glibc. Isso eu posso consultar através do hello, do LDD. Então, se eu fizer LDD hello, ele me diz, olha, esse programa está linkado com essa biblioteca e com a libc, certo? Que está aqui nesse arquivo, certo? Então, quando eu vou executar o programa, na realidade, na hora que eu dou Enter aqui, ele faz a linkagem com a biblioteca, através dessa linkagem dinâmica, e resolve aqueles símbolos que ainda estão marcados como U, por exemplo, puts, certo? Bom, só para fechar então a ideia, então se vocês olharem o xdump, que me permite olhar então o conteúdo do ponto .o, aqui a gente vê todos os valores que estão lá em hexadecimal, e a gente perceber a quantidade de linhas que tem, a gente vê que tem 95 linhas aqui seriam 95, digamos assim, linhas, vou simplificar assim, né? Mas se eu olhar o xdump do meu hello, certo, que é o binário final, certo? Ele tem 439 linhas. Então, o programa binário ele acaba sendo bem maior, certo? Vocês perceberem a diferença, né? Enquanto o binário tem 16 KB, o hello.o só tem 1.5 KB, digamos assim.
Então o hello.a é bem menor. E de onde é que vem todo esse código extra, né? Porque, pô, só estou fazendo um Olá Mundo e tem 15 KB, né? Isso aí são todas aquelas coisas que o compilador decidiu colocar dentro do arquivo binário para fazer funcionar. Então ali tem um monte de informações importantes, códigos auxiliares, etc., de chamada de função, esse tipo de coisa. Certo? Então voltando agora aqui para o material dos slides, uma coisa que a gente não viu aqui nesse processo, porque isso aqui a gente não abriu a caixa preta do compilador, né? Então, se a gente abrir a caixa preta do compilador, a gente vai ver que, na realidade, o compilador ele tem duas partes, né? Uma primeira parte que a gente chama de front-end, certo? Que seria o processo de reconhecimento, que vai tentar fazer uma análise e reconhecimento do que o usuário quis escrever com o seu programa. Então, é nessa parte do front-end que a gente vai ter as palavras, certo? Que seriam os tokens da linguagem, por exemplo, int, nome de variável, nome de função. E essas palavras, digamos assim, elas vão ser reconhecidas pela análise lexical, certo? E depois, e aí vem a parte mais importante, que são as frases, certo? E as frases são combinações de palavras que são feitas, então, através de uma análise sintática para ver se sintaticamente está correta aquela frase, se ela tem sujeito, verbo, predicado, por exemplo. E depois também eu tenho uma análise semântica para ver se o significado daquilo que eu escrevi faz sentido. Então, por exemplo, se eu declarei uma variável inteira e estou atribuindo uma string para uma variável inteira, então isso não faz sentido. Então isso é resultado da análise semântica. Enquanto que sintaticamente estaria certo, é uma atribuição, certo? Nesse processo de análise é quando a gente faz também a detecção de erros. E aí os erros são léxicos, sintáticos ou semânticos. E são os erros visíveis, né? Então, se eu aqui voltar no exemplo do meu hello e eu colocar aqui um erro sintático, por exemplo, é a falta do ponto e vírgula. Então, eu executar o compilador, hello.c, certo? Ele vai me dizer, ó, um erro sintático, porque eu estava esperando o ponto e vírgula e veio um fecha-chaves, certo? Então, se eu quiser estimular aqui, voltando no exemplo, um erro léxico, por exemplo, eu abri as aspas e não fechei as aspas, certo? Nesse caso aqui, ao lançar, ele vai me dizer, opa, mas espera aí, isso aqui é um erro... Ele não diz explicitamente que é um erro léxico, mas depois, quando a gente estiver vendo a construção da análise lexical, a gente vai ver que a string ela tem que ser um único, digamos, token, certo? E por causa disso, quem termina de fazer a leitura do arquivo é o analisador léxico, e ele chega no final do arquivo e não viu fecha aspas, então se torna um erro léxico. Então, só vou terminar aqui de codificar, para ficar bonito, certo? E os erros semânticos seriam aqueles erros onde, por exemplo, eu tenho int x, certo? E eu faço x igual a, sei lá, Lucas, certo? Então isso aqui é um erro semântico porque eu estou atribuindo, certo, um assignment para inteiro de uma variável que é char asterisco, que é essa constante aqui, Lucas, certo? Então isso é um erro semântico, digamos assim. Porque sintaticamente está certo, isso aqui é uma atribuição, a atribuição está pegando um valor do lado direito e colocando o valor do lado esquerdo, então sintaticamente está correto. Mas essa então é o espírito do front-end, certo? É reconhecer o que o usuário quis escrever e ver se isso está certo, né? Depois, na parte do back-end do compilador, é quando vai acontecer a síntese. Depois de ter reconhecido, o usuário descobriu, o compilador descobriu, reconheceu tudo que o usuário escreveu e está tudo certo, ele começa então a fazer a síntese, ou seja, produz código, produz alguma coisa em função daquela análise. Então o que ele pode produzir? Ele pode produzir um código intermediário, certo? Que seria uma fase antes de gerar aquele código final. Aqui ele pode ter tabela de símbolos para verificar se está tudo sendo declarado corretamente. Isso aqui tem uma correlação com a parte da análise também. E, principalmente aqui, gerar código otimizado. Então, vai ter uma etapa de otimização nessa parte da síntese. Então, se a gente agora, de fato, abrir essas duas fases, digamos assim, o front-end e o back-end, a gente consegue ver com mais detalhes o que acontece dentro, certo? Então, se a gente olhar a parte de análise, que é essa parte aqui de cima, a gente vê, então, que a análise ela é feita em 3 etapas, análise léxica, sintática e semântica, e depois eu tenho a parte de síntese, que é representada pelas caixas verdes, onde eu tenho uma geração de código intermediário, uma otimização de código intermediário aqui também, independente da máquina. Depois eu gero o código da máquina-alvo, eu conheço já a arquitetura, e depois eu otimizo para aquela arquitetura, certo?
Então aqui eu tenho, digamos assim, 7 etapas internas, digamos assim, tanto do front-end quanto do back-end. E a tabela de símbolos, que vai ser uma estrutura, uma tabela, né, uma tabela hash, por exemplo, que ela é meio global, assim, todo mundo tem visão nela, né, porque tem várias coisas importantes. É importante que o otimizador veja os símbolos que foram declarados para poder eventualmente fazer algum tipo de otimização, né. Então agora a gente vai entrar em detalhes em cada uma dessas coisas. De novo, só para lembrar vocês, a gente vai fazer isso em etapas aqui, mas é só uma visão geral, certo? Depois, ao longo das próximas aulas, a gente vai entrar em detalhes em cada uma dessas partes. Só para dar uma visão um pouco da questão da disciplina, a parte de análise, aqui que a gente está vendo, análise léxica, sintática e semântica, isso aqui é metade da disciplina, certo? E essa segunda parte da disciplina, a gente vê, então, a geração de código intermediário e as questões de otimização e chamadas de função, que tudo isso acontece nessa segunda parte aqui. Então é bastante extenso essa primeira parte aqui, só para ilustrar, embora tenha só 3 etapas, certo? Bom, então, indo adiante, então agora na parte da análise léxica, a ideia do analisador léxico é que ele vai ter a visão, digamos assim, do arquivo, né? Então ele tem como objetivo principal identificar o que a gente chama de lexemas, que são sequências significativas. Então, se eu voltar aqui no exemplo, uma sequência significativa aqui é esse nome aqui, main, certo? É um nome de uma função. O void é uma palavra reservada, certo? Que indica um tipo, certo? Printf é um nome, certo? Aqui eu tenho uma string constante, certo? Então, esses são os lexemas que ele procura identificar, essas sequências significativas de caracteres. E quando um lexema ele é identificado, através de uma série de padrões, etc., ele gera um token, certo? Então, o analisador léxico, quando ele gera um token, esse token ele é enviado para o analisador sintático, certo? E o analisador sintático ele faz alguma coisa com aquele token. Ele sabe, isso é uma palavra reservada, isso é uma string, uma constante, por exemplo. Certo? Então, na prática, o que a gente tem? A gente tem um analisador léxico que ele é, de certa forma, trabalhador para o analisador sintático. O analisador sintático ele não vê o código-fonte, a única entidade do compilador que vê o código-fonte é o analisador léxico. E é ele que vai quebrar a entrada em pedacinhos, que é o que a gente chama de tokens, né? Que são compostos pelo identificador do token e algum valor associado a esse identificador. Então, a questão é como reconhecer os tokens. A gente usa expressões regulares, certo? Que é a forma mais clássica de se fazer a construção de um analisador léxico. E as expressões regulares é uma forma, a gente vai ver mais detalhes para frente, mas ela é bem poderosa porque permite a gente fazer reconhecimentos com regras relativamente simples. Então aqui a gente tem regras de concatenação, alternação com a barra vertical, repetição com o asterisco ou repetição com o mais, certo? Aqui tem o significado de cada um desses casos. Essas mesmas expressões regulares que a gente usa aqui dentro do analisador léxico são as mesmas que vocês provavelmente já devem estar usando quando vocês usam editores de texto, por exemplo, o VI, Emacs, certo? Porque ali a gente sempre já procura, eu quero fazer uma procura por uma palavra, eu não sei que a palavra inteira, então eu procuro só por uma expressão regular, certo? E aí o próprio mecanismo vai procurar obedecendo palavras que obedecem àquela expressão regular. E isso em linha de comando, a gente tem comandos como grep e sed, são exatamente os mesmos regramentos. Inclusive o manual dessas ferramentas é muito rico, eu recomendo vocês darem uma olhada para saber mais detalhes sobre essa questão do reconhecimento de tokens. Então existe uma multitude de recursos de apoio, eu recomendo vocês darem uma olhada, procurar por Regular Expressions, o manual do sed, que tem o link aqui, e olhar o man do grep no Linux, tem lá uma seção sobre Regular Expressions, que é bastante rica. Bom, falando sobre análise sintática, que é a parte de parsing, aqui a gente tem como uma entrada, então, não mais o arquivo fonte, mas um fluxo de tokens. E o que o analisador sintático vai fazer? Ele vai mapear essa sequência de tokens para as estruturas sintáticas do programa, certo? E vai criar, como resultado disso, uma árvore de sintaxe. Como é que ele cria essa árvore de sintaxe? A partir da gramática da linguagem, que são as regras de como é que tem que ser os comandos, as funções, enfim, como que tem que ser o programa, certo? Então ele fica fazendo match entre o fluxo de tokens e a gramática e a partir dessa combinação ele vai criando uma árvore sintática. Por que é uma árvore? Porque a gramática ela é estruturada como uma árvore. A gente vai ver mais para frente isso. Então o objetivo do analisador sintático, como eu falei antes, é verificar se a sequência de tokens bate com o que está previsto na gramática.
Se é, por exemplo, um comando de atribuição, é identificador, o igual e uma expressão e seguido de ponto e vírgula. Então, isso é um comando de atribuição, certo? Então, ele vai detectar os erros sintáticos, gera mensagens de erro e tenta sobreviver a um erro sintático. Então, por exemplo, quando faltou o ponto e vírgula, ele não vai simplesmente parar. Bom, ele sabe que ali deveria estar o ponto e vírgula e não está, porque ele tem acesso à gramática. Então, o que ele faz? Ele sobrevive e tenta reconhecer outros erros no que segue. Bom, então como que se constrói a árvore de sintaxe? Então, como eu falei, a gente usa uma gramática, né? E aqui a gente vai usar uma gramática livre de contexto. Então, uma gramática livre de contexto, a grosso modo, ela tem símbolos terminais, não terminais, um conjunto de produções e que vai dizer, esse não terminal vai se transformar numa sequência de terminal ou não terminal, certo? Então, esse não terminal, existe um não terminal que é o símbolo inicial da gramática, certo? E, em geral, a gente usa aqui para descrever uma gramática essas notações do tipo Backus-Naur-Form, aqui do BNF. Certo? Então, aqui tem um exemplo de uma estrutura, uma gramática, certo? Para descrever uma linguagem que tenha dois comandos, o comando while e o comando de atribuição. Então, um comando ele pode ser ou um while ou uma atribuição, e quando for um while, ele tem o token while, uma expressão booleana, um do e um comando. E assim por diante. Então, dado uma determinada entrada, que é essa aqui que eu estou fornecendo para vocês, a gente consegue, olhando para a gramática, criar essa árvore, certo? A partir daquelas regras da gramática, certo? Então, com isso eu consigo fazer o que a gente chama de árvore de derivação. E é em cima dessa árvore de derivação que a gente faz uma boa parte do funcionamento das demais etapas do processo de compilação. Depois da análise sintática, a gente tem que avaliar a consistência semântica do programa, verificar se o programa está escrito corretamente, certo? No caso do ponto de vista de significado, né? Então aqui que a gente vai fazer a verificação de tipos, métodos de coerção, certo? Por exemplo, a coerção na linguagem C é muito comum, então por exemplo aqui eu vou voltar no exemplo, eu tenho uma variável x que é inteira e eu quero fazer 3.4, certo? Esse 3.4 é um ponto flutuante, né? Então ele não cabe dentro de um inteiro. Então, mas a linguagem C ela permite coerção. Coerção é a conversão implícita do tipo, né? Então, nesse caso aqui, esse 3.4 vai ser gerado código extra pelo compilador para transformar esse 3.4 num 3, né, numa variável inteira para ser atribuída em x, certo? Então, é isso que acontece na análise semântica. A análise semântica que decide, não, aqui eu tenho que fazer uma coerção, certo? Então, isso faz parte da verificação de tipos, né? Depois, então, finalizada a parte de análise do código, né, dessas três etapas, a gente tem a geração do código intermediário. Então, para isso, a gente vai utilizar então uma representação intermediária do compilador, que um exemplo bem legal para isso é o LLVM, certo? Que é aquele compilador que eu falei para vocês na aula inaugural. E o LLVM tem aqui a referência da linguagem, é uma linguagem completa, só que ela não é uma linguagem para usuário, é uma linguagem para ser o meio campo ali do compilador, certo? Então, esse código intermediário, ele é independente da máquina. E a grande vantagem dele é que eu posso fazer vários front-ends para diferentes linguagens, C, C++, Objective-C, todos eles sendo convertidos para a mesma linguagem intermediária. Então, se for um código intermediário, a gente não tem detalhes arquiteturais, a gente não tem registradores, talvez tenha uma noção de registradores. E a parte de endereçamento ela é bem flexível, né? Então, um exemplo é com código de 3 endereços para essas linguagens intermediárias, como a gente pode ver nesse exemplo aqui, certo? Que permite, então, a gente fazer a realização, digamos assim, da tradução. Então, esse comando aqui numa linguagem de usuário vai se transformar nessas linhas aqui da parte de uma linguagem de 3 endereços, né? Depois da parte de geração de código, a gente tem a otimização de código, que é realizar otimizações sobre o código intermediário, né? Então, aqui nesse aspecto, a gente vai fazer, então, otimizações que vão ser, digamos assim, independentes da máquina, cujo objetivo são aquelas otimizações meio óbvias, assim, tentar melhorar o desempenho durante a execução e aumentar a eficiência na ocupação dos recursos, né? Então, aqui só para dar um exemplo, a gente teria a tradução original para essa linha de código aqui, certo? No caso, se a gente fosse fazer um código otimizado, independente da máquina, a gente poderia reduzir a quantidade de gotos aqui, certo? Em vez de 3 gotos, a gente poderia usar somente 2 gotos para esse código otimizado, sendo totalmente independente da máquina, né?
Depois de ter feito essa otimização, digamos, intermediária, a gente pode passar então para a geração de código objeto, né? Onde o código objeto vai ser gerado a partir de qual é a arquitetura-alvo, a alocação de memória e a seleção de registradores. Então eu vou considerar esses aspectos para gerar um código assembly já próximo da máquina, né? Então é isso que eu faço a partir desse código intermediário, eu já gero então código assembly, certo? E esse código assembly vai ser sujeito novamente a uma etapa de otimização, como eu ilustrei antes para vocês. Então isso já é considerando aquelas instruções específicas do instruction set daquele processador. Então, em paralelo a tudo isso, acontece a gerência da tabela de símbolos, né? Então, a gerência da tabela de símbolos vai acompanhar todas as fases do processo de compilação e vai guardar ali os nomes, né? Os atributos das variáveis, funções. Então, por exemplo, no caso das funções aqui no printf, eu vou ter então como atributos, né? Por exemplo, quantos parâmetros são esperados pela função printf, certo? Isso na hora da declaração da função printf. Então isso a gente vai observar lá no protótipo, isso aí vai para a tabela de símbolos, e aí quando a gente já acha uma chamada da função printf, como é o exemplo aqui na linha número 5 desse programa, a gente consegue verificar se essa chamada está respeitando aquilo que foi declarado lá no protótipo, certo? Então isso é o compilador faz esse mapeamento, né? No caso das variáveis, dentro da tabela de símbolo vai ter informações, por exemplo, do tipo da variável, em qual linha foi declarada, qual que é o escopo dela, em qual nível de aninhamento ela foi declarada. Então essas informações são úteis depois para as demais etapas, certo? E todas elas ficam registradas na tabela de símbolos. Então, obviamente, a tabela de símbolos é uma estrutura de dados que é consultada milhares de vezes, então a gente precisa ter uma estrutura de dados bem eficiente, certo? Bom, além disso, então, como eu falei, ela tem que ter acesso eficiente principalmente para extração de informação, para inserção também, mas é principalmente para extração de informação. Bom, depois disso a gente tem ainda a questão de tratamento e recuperação de erros, né? Então, quando a gente detecta um erro, por exemplo, ali eu ilustrei o exemplo da falta do ponto e vírgula, né? Então, quando eu compilei esse programa, ele deu, faltou o ponto e vírgula. Então, o que acontece aqui, ó, se eu deixar 2 pontos e vírgula, vamos ver se esse compilador é sofisticado o suficiente. Eu executo ele, ó, ele me diz, no caso aqui está faltando ponto e vírgula, mas ele parou, ele poderia ter ido adiante e dito, não, está faltando mais esse ponto e vírgula. E na realidade, a maioria dos compiladores vai adiante, ele consegue sobreviver e detectar mais erros. Aqui é o compilador C, né? Mas se eu estiver utilizando um compilador C++, o compilador C++ é um compilador conhecido por fazer isso, né? Tanto que se vocês estiverem trabalhando com, por exemplo, a STL de C++, a gente lança lá, aparece um monte de páginas de erro, etc e tal. E na realidade o erro que causou tudo aquilo é aquele primeiro, porque provavelmente ele fez uma suposição errada para tentar sobreviver, certo? Para tentar sobreviver ao erro, se recuperando de alguma forma, né? E depois ele começa a detectar outros erros que não necessariamente são reais, são talvez oriundos daquela decisão, aquela recuperação que ele fez. Mas por que ele faz isso? Para ele ter uma lista de erros, né? Que por vezes ele pode acertar e a gente pode então ter um relatório que a gente pode corrigir vários erros ao mesmo tempo, certo? Bom, como sobreviver a um erro léxico, como sobreviver a um erro sintático, essas coisas a gente vai responder nas próximas aulas. E sobre erros de geração e otimização de códigos, aqui para fazer mais uma reflexão, porque em geral os erros do compilador, aqueles que a gente consegue visualizar, por exemplo esse que eu acabei de mostrar para vocês aqui, eles são erros ou léxicos ou sintáticos, ou seja, eles são do front-end da linguagem. Então o que acontece? Acontece que os erros lá de geração e otimização, eles em geral não aparecem, eles são invisíveis. Então isso quer dizer que depois que a gente passou para a síntese, a gente não tem mais erro, certo? Porque em princípio o código está certo e eu já vou gerar o código. Bom, então só relembrando aqui as etapas do compilador, então para a gente se encaminhar para o final dessa aula, né? Então notem que aqui a gente viu muito rapidamente a gente abriu essa caixa preta e olhou todos os pedacinhos que estão lá dentro, né? Mas agora nas próximas aulas a gente vai ver com muito mais aprofundamento cada uma dessas caixas, né? E no projeto compilador também vocês vão ser expostos aí a construir cada uma dessas etapas até a gente construir o compilador, né, inteiro. Bom, só para antes de terminar, falar um pouco sobre geração de compiladores, isso tem a ver com o projeto justamente, né? Então, na análise léxica, a gente vai utilizar uma ferramenta chamada Flex. Eu vou entrar em mais detalhes, vou preparar uma videoaula exclusiva para o Flex e uma outra aula também exclusiva para o Bison.
né, que são essas ferramentas auxiliares que ajudam a gente a construir outros compiladores, né? Então, tanto para Lexic e a sintática, a gente tem essas ferramentas. Para a parte de geração de código, ela não tem uma forma muito estabelecida para se fazer isso. Então, em geral, isso vai dentro do Bison, mas de maneira um pouco ad hoc, um pouco arbitrária, certo? Mas a gente vai usar um padrão aqui na nossa disciplina para a gente conseguir gerar código intermediário que possa ser depois simulado ou executado. Bom, então para terminar, hoje a gente viu então a estrutura geral de um compilador. Aqui tem algumas leituras recomendadas, né? A gente viu o Arro lá, que foi o livro principal, e também tem o capítulo 1 de Price e Toscani. Todos esses livros de compilação, eles trazem no primeiro capítulo uma visão geral, que é o objetivo da aula de hoje, né? E eu recomendo também, novamente, vocês darem uma olhada nesse site aqui, onde tem toda a turminha de ferramentas que a gente tem que começar a se ambientar, porque a gente vai empregar elas, inevitavelmente, no nosso projeto de compilação, de compilador. Então, na próxima aula, a gente já vai começar com análise léxica e com expressões regulares. Então, era isso, pessoal. A gente termina por aqui. Um grande abraço para vocês e até a próxima.